Você já sentiu que enquanto você falava, ninguém prestava atenção em você? Isso pode ser resultado de uma fala prolixa. No vídeo de hoje vamos falar de que forma você pode acabar com essa prolixidade e trazer clareza na sua comunicação. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Posicione-se, um canal com mais de 600 conteúdos para você ter um diferencial no seu dia a dia profissional e aproveitar as oportunidades que passam por você. Aqui você vai ver vídeos sobre comunicação, sobre como desenvolver bons hábitos, como ser mais produtivo, como fazer grandes apresentações, como conduzir bem uma reunião, como ter uma comunicação de impacto, como saber se posicionar com autoridade. Concorda que profissionais que têm mais autoridade e que transmitem isso, exalam isso no seu posicionamento, tem muito mais chances de prosperar? Eu acredito e eu sou a prova viva disso e convido você para fazer parte desse ecossistema, já deixando o seu curtir aqui nesse vídeo, deixando seus comentários, porque hoje a aula é bastante prática, é quase uma aula mesmo, com muitos exercícios para você praticar e com insights para você já implementar logo depois do vídeo. Deixe aqui os seus comentários e compartilhe esse vídeo com quem também acredita no poder do posicionamento de autoridade. E o que é prolixidade? É a tendência de falar ou escrever de forma demasiadamente longa. É o uso de mais palavras que o necessário. E isso pode trazer uma grande confusão na comunicação. Um exemplo é uma pessoa que vai contar uma história que lembra uma outra história, que lembra mais uma outra história, que lembra mais uma e de repente ela diz, ai meu Deus, o que eu estava falando mesmo? E até se perde com tantas explicações. Outra forma do prolixo mostrar ali esses detalhes que são excessivos na comunicação é quando a pessoa começa devagar, a florear, a trazer detalhes que não tem tanta necessidade. Por exemplo, vou dizer ao meu líder que amanhã eu vou chegar com 5 minutos de atraso por conta de um compromisso que eu tenho com o meu filho no médico. Só que ao invés de dizer só esses detalhes, a pessoa diz assim, então eu preciso falar uma coisa para você que é muito importante e então amanhã, sabe que o meu filho ele esteve muito doente, né? Faz uns 3 meses, ele teve um resfriado muito grande, depois ele desenvolveu uma rinite que ficou crônica e assim, ele espirra o tempo todo, às vezes faz um pouco de febre e muitas vezes até vomita, tem uma certa diarreia à noite, inclusive faz mais ou menos 20 dias, ele passou muito mal de madrugada, porque ele está com essa alergia que agora a gente está desconfiando que pode ser alguma coisa relacionada ao glúten, ou talvez a lactose, assim, eu não tenho muita certeza, mas então amanhã, quer dizer, eu já levei na semana passada, olha quanto detalhe desnecessário, e não traz a informação que é pertinente, que faz sentido. E isso traz um grande problema na comunicação. Primeiro que dispersa a atenção das pessoas. Quem tem paciência de ficar escutando tantos detalhes? É claro que fora do trabalho vale lembrar de histórias, contar detalhes, minúcias, mas no dia a dia profissional, time is money, tempo é dinheiro, o tempo é muito valioso, eu não posso perder com assuntos que são supérfluos. Além disso, prejudica a imagem profissional. Você quer ser taxado como alguém que fala demais, lá vem o papagaio, fala pelos cotovelos, não vai ser muito interessante. Isso também pode levar a uma má interpretação, já que você não tem uma comunicação assertiva, não fala de maneira objetiva, eu dou a chance das outras pessoas interpretarem do jeito que elas quiserem. Também traz perdas de oportunidades importantíssimas. A oportunidade, bate na sua porta, mas você fala tanto que acaba desviando do foco. E também pode trazer uma baixa percepção da sua competência, porque você fala tanto, que dá a impressão de que pouco faz. Sabe aquela pessoa que muito fala e pouco faz? Exatamente isso que pode estar prejudicando a sua imagem profissional. Imagine você numa reunião com o cliente e você diz assim, boa tarde, muito obrigada por sua presença hoje, o seu tempo eu sei que é valiosíssimo e nós vamos falar sobre 3 assuntos essenciais para nós conduzirmos melhor essa negociação. Falei de maneira objetiva. Agora, segunda versão. Bom dia, cliente, muito obrigada pelo seu tempo aqui hoje, tá um calor lá fora, né? Nossa, aqui dentro nós compramos um ar-condicionado novo, mas ele não tá tão bom assim, mas então vamos lá, né?
Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas bem importantes. O primeiro assunto, aliás, nós precisamos até resolver esse assunto de uma vez, porque nós temos uma próxima reunião com o cliente que vai acontecer daqui 15 dias e olha quanta história vai acontecendo. Qual versão é a melhor? A primeira ou a segunda? Certamente a primeira. Então vamos às soluções práticas para nós termos esse modelo de comunicação muito mais assertivo. Primeiro, planeje a sua fala com antecedência. Não dá para ir para uma reunião, para fazer um contato telefônico, fazer uma boa apresentação no trabalho, se você não planejar o que você precisa falar, por mais que você tenha muita experiência. Esses dias eu estava com um profissional da área da saúde que diz: eu não tenho vergonha, para mim é super tranquilo gravar conteúdos para as redes, por exemplo, eu preciso aumentar o volume de vídeos que eu gravo para ter mais autoridade, mais credibilidade. E assim, eu não me preparo muito para esses vídeos. Eu sento, aperto ali o REC e começo a falar. Só que com isso, os vídeos ficam longos, a resposta fica cansativa, corro o risco de ser prolixo, ou seja, um monte de coisas negativas podem impactar na sua performance. E não custa você parar 3 minutos que seja, para elencar quais são as principais informações que eu quero trazer, que eu quero contribuir naquela reunião. Segundo, use o princípio do menos é mais. É melhor falar menos do que exagerar nas explicações. Sabe por quê? Porque muitas vezes você começa a desenvolver um assunto e a trazer informações que não são úteis para o ouvinte, que você acredita que para embasar aquela ideia, para contextualizar, vale a pena dizer, só que muitas vezes ele já entendeu e você continua naquelas explicações exageradas. Pense em falar o que é necessário, o que é essencial. Se você tem 10 assuntos, quais são os 3 mais importantes que não podem deixar de ser ditos? Pense nisso. O menos a mais. Deixe as dúvidas para o seu interlocutor sinalizar para você que quer ter mais informações, que quer entender mais sobre aquele tópico que você acabou de compartilhar. Não tente sanar todas essas brechas, essas objeções, se não há necessidade. Terceiro, faça pausas inteligentes. A pausa é muito bem-vinda, as pausas dramáticas. Às vezes pensamos assim: para eu transmitir credibilidade, confiança, eu tenho que falar uma coisa depois da outra, eu unir um assunto com o outro, porque senão as pessoas vão deixar de prestar atenção. E com isso eu digo assim: olha, é muito importante que a cada reunião que você fizer, você se posicione muito bem, que você use as suas mãos e que você saiba usar as pausas de maneira inteligente. Você entendeu o que eu falei? Só que eu não trago tanta autoridade do que se eu dissesse dessa forma. Todas as vezes que você estiver falando profissionalmente, pense em se posicionar com mais assertividade. Preste atenção nas mãos, pausa. Observe a sua linguagem, pausa. Percebeu? Essas pausas curtas entre as ideias elevam a nossa autoridade. Mostram que eu tenho domínio, que eu sei do que eu estou falando, que eu estou convicta. E não falar sem parar, parecendo uma metralhadora. Dá até uma certa dor de cabeça ficar com quem fala desse jeito. E quarta orientação, peça feedback de pessoas que você confia. Quem você confia no seu trabalho? Pode ser um par, pode ser um liderado, pode ser o seu líder. Peça para essas pessoas sinalizarem para você. Quando você se expressou na reunião, vamos supor que você fez uma intervenção, trouxe um comentário, deixe sinalizado. Você pode comentar comigo depois se realmente a minha fala foi objetiva? Se eu não fui muito prolixa, se eu não comecei a detalhar demais esse assunto? Peça esse retorno. Isso vai te ajudar a enriquecer ainda mais a qualidade da sua comunicação. Vamos a um exercício prático agora para nós treinarmos? Eu vou falar para você sobre um assunto e você vai resumir esse assunto que eu trouxe em uma frase e vai deixar aqui nos comentários. E depois eu vou olhar cada comentário e vou trazer um feedback se a sua fala foi objetiva, se a sua frase, no caso, foi objetiva, foi assertiva ou se foi muito prolixa. Combinado? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a prática de atividade física. Você costuma praticar atividade física? Como que é a sua rotina de exercícios no dia a dia? E por que eu estou perguntando sobre isso? Porque a prática de exercício é muito importante para a nossa saúde mental. Já notou que cada vez que você começa a fazer uma atividade, seja musculação, uma corrida, um alongamento, você desestressa,
Ai, é tão gostoso porque aquele suor faz você, parece que liberar a endorfina e você entra muito mais animado para o trabalho, você fica mais empolgado, mais motivado, para de ficar procurando picuinha para ficar preocupado com coisas do passado ou coisas do futuro e ou enxerga muito melhor o presente. Além de trazer esses benefícios para a mente, e traz muita saúde para nós. A gente se sente mais disposto, com certeza melhora a nossa qualidade de vida, traz muito mais saúde também. E aí, viu? Que eu acabei de falar, se você não prestou muita atenção, volta um pouquinho aqui o vídeo e assiste de novo, porque a sua missão é escrever aqui nos comentários uma frase que resuma isso que eu acabei de compartilhar. Tô ansiosa para ver os comentários, hein? Capricha! Hoje nós vimos estratégias para você ser mais objetivo, porque ser prolixo só atrapalha a nossa carreira, atrapalha a nossa performance e nos trava profissionalmente. Por isso, use essas alternativas, implemente a partir de agora. Fala mais objetiva. Mas cuidado que falar de maneira assertiva, objetiva, não é o mesmo que ser grosseiro, tá? Eu preciso de assertividade na minha comunicação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo muito em breve. Um super beijo e até o próximo vídeo.